Olá, eu trouxe essa questão bem legal para você hoje, de conservação de energia. E a questão nos dá essa figura aqui, e o que nós temos é um elástico preso em duas extremidades, e esse elástico tem comprimento igual a 2L. Esse comprimento 2L representa o comprimento do elástico sem nenhuma deformação. E bem no meio dele, eu vou colocar um bloco de massa M e soltá-lo a partir do repouso, fazendo com que esse bloco desça sob a ação de uma gravidade igual a G, um comprimento máximo que valerá H. Então, ele vai descer quando soltar do repouso, um comprimento igual a H, que é o comprimento máximo, que esse elástico suporta quando for deformado. Então, a questão pede que a gente determine quanto vale a constante elástica K desse elástico aqui. Então, eu peço que você dê pausa no vídeo, tente resolver sozinho, desenvolva seu próprio raciocínio e depois volte aqui para acompanhar a resolução. Perceba agora que nós temos um triângulo retângulo formado por esse cateto que vale H e por esse outro cateto aqui que representa a metade do elástico. Então, vale L. E aqui também vale L, porque eu pus o bloco bem no meio do elástico. Então, a hipotenusa, que representa aqui o elástico após o bloco chegar naquela altura ou naquele comprimento máximo de descida, essa hipotenusa vai valer, quando a gente aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo, essa hipotenusa vai valer H ao quadrado, que é um dos catetos, mais L ao quadrado, que é o outro cateto. Então, nós temos esse comprimento máximo aqui, que é o comprimento do elástico após o bloco descer sua altura máxima. Agora é importante notar que, ao dividir o elástico em duas partes iguais, separadas pelo bloco pendurado, nós vamos ter uma nova constante elástica diferente de K, que é a constante elástica original e que a gente quer descobrir. Então, quando a gente está estudando corte de molas, a gente vê que se a gente dividir um elástico qualquer ou uma mola qualquer em N partes, a gente vai ter cada uma dessas partes com uma nova constante elástica. Nós temos até uma expressão que é a seguinte: a gente tem uma mola, constante elástica K, vezes um comprimento C, que eu vou chamar de C, o comprimento original da mola sem deformação. Isso aqui vai ser sempre constante. Então, quando eu dividir essa mola em duas partes, por exemplo, a gente vai ter uma nova constante elástica K', ou em duas ou três ou N partes. A gente vai ter uma nova constante elástica K' vezes C', que é o comprimento de cada uma das partes novas. Então, a gente tem aqui, nesse caso, o comprimento valendo 2L. Então, a gente tem que K vezes 2L é igual a K'. Esse K' representa a nova constante elástica dessa metade e também dessa metade aqui. Porque é como se a gente tivesse partido o elástico em duas partes. Você pode até fazer experiência em casa. Se pegar uma liga, um elástico qualquer, e com a tesoura cortar no meio, você vai perceber que o esforço que você faz para esticar ou para deformar essa liga é diferente do esforço que você fazia para deformar a liga quando tinha o comprimento original. Mas voltando aqui, nós temos que K vezes 2L, que é a situação original aqui do elástico inteiro, vai ser igual a K', que é a nova constante elástica, vezes L, que é o novo comprimento de cada metade, de cada parte desse elástico. Então, nós vamos ter que K' é igual a 2K. Dividindo ambos os lados da equação por L, a gente fica com K' igual a 2K. Então, isso aqui vai ser muito importante para a gente. O que a gente vai fazer agora é considerar que essa altura aqui, ou melhor, esse comprimento descido pelo bloco, e quando ele chegar nesse comprimento máximo, essa região aqui, ó, vai ser uma linha de referência para a gente. Eu vou chamar ela de linha de referência, LR. O bloco desce até aqui e depois sobe de novo. Esse aqui é o máximo comprimento descido pelo bloco. Então, quando ele está no comprimento H acima dessa linha de referência, ele tem uma energia potencial gravitacional associada à altura em que ele se encontra no momento inicial, quando eu solto ele no elástico. Então, lá em cima, no início do movimento, ele tem uma energia potencial gravitacional igual a mgh. Conforme ele vai descendo, essa energia potencial gravitacional vai sendo convertida em energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica é oriunda da deformação causada nessas duas metades do elástico, ou melhor, nesses novos dois elásticos. Então, quando chegar aqui, no ponto mais baixo da trajetória, a gente vai ter que a energia potencial gravitacional foi toda consumida e convertida, na verdade, em energia potencial elástica. Então, a gente vai calcular aqui agora as duas energias potenciais elásticas, que são desses dois elásticos que estão sendo deformados. E a gente sabe que a energia potencial elástica é kx² sobre 2,
Só que aqui o nosso K é K', que é o novo elástico que vale K', tem constante elástica K'. Então, como K' é igual a 2K, a gente vai ter que 2K vezes x ao quadrado sobre 2, a energia potencial elástica de cada um desses dois elásticos aqui, sendo x a deformação dele. E como nós temos dois elásticos iguais, eu vou multiplicar isso tudo por 2. Então a gente tem que mgh é igual a 2kx ao quadrado. Repare algo muito importante agora. A raiz de h ao quadrado mais l ao quadrado é o comprimento desse elástico totalmente deformado, com a deformação máxima. E essa parte aqui do elástico com essa deformação máxima representa essa metade aqui, que inicialmente estava sem nenhuma deformação. Então, como eu tinha um elástico inicialmente com comprimento L, e após deformado eu tenho um comprimento igual a raiz de h ao quadrado mais l ao quadrado, a diferença entre esse comprimento aqui, totalmente deformado, e o comprimento inicial L, é justamente o valor da deformação que ele sofreu. Então, a deformação x é igual ao comprimento totalmente deformado, ou melhor, o comprimento final desse elástico, que vale h ao quadrado mais l ao quadrado, menos o comprimento inicial. Deformação é comprimento final menos comprimento inicial. E o comprimento inicial dele é L. Então, a gente vai escrever aqui que mgh é igual a 2K vezes a deformação, que é comprimento final menos inicial. Isso tudo elevado ao quadrado, né? O x está ao quadrado. Então, a gente tem aqui raiz de h ao quadrado mais l ao quadrado menos l, isso ao quadrado. Portanto, o nosso K vai ser igual a mgh dividido por 2 vezes isso aqui. Eu vou simplesmente passar o 2 e esse termo aqui para o outro lado dividindo. Então, vou ficar com h ao quadrado mais l ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, menos l, isso tudo ao quadrado. Certo? Então, aqui nós temos agora quanto vale a constante elástica pedida pela questão. Muito legal, né? Agora, eu não sei se quando você tentou resolver sozinho, você tentou aplicar as leis de Newton aqui nesse ponto mais abaixo da trajetória. Talvez você tenha considerado que o peso igual a força elástica para cima. Então, usando esse raciocínio, você decompôs a força elástica na componente vertical e horizontal e igualou o peso para baixo. Por que não dá para resolver assim? Porque esse raciocínio está incorreto. Porque no ponto mais baixo da trajetória, as forças não são iguais. A força elástica para cima e o peso para baixo não se anulam. Na verdade, o que acontece é que quando você solta o bloco aqui do repouso, ele vai descendo com a força peso constante para baixo e com a força elástica gradativamente aumentando no sentido oposto, para cima. Então, inicialmente, o peso é maior que a força elástica, porque a deformação é mínima. Conforme o bloco vai descendo, a força elástica vai aumentando, aumentando até igualar o peso. E isso vai acontecer no meio da trajetória. Então, a gente tem aqui, nesse ponto, o bloco está em repouso, e ele vai descendo. Vai ficar um pouco mal feito aqui o desenho, mas é só para ilustrar mais ou menos como que acontece. Ele vai descendo até a altura máxima. E vai ter algum ponto aqui no meio em que a força elástica vai aumentar e se tornar igual ao peso. Nesse ponto aqui, a aceleração é zero. Porém, quando ele chegar nesse ponto de aceleração igual a zero, a velocidade dele não vai ser zero. Ele vai ter uma velocidade que vai apontar para baixo. Então, ele vai continuar a descida, agora com a força elástica aumentando e superando a força-peso que continua apontando para baixo. Então, quando ele chegar aqui no meio da trajetória, onde o peso iguala a força elástica, ele vai ter aceleração igual a zero e vai continuar o movimento para baixo, porém desacelerando. Quando esse bloco chegar aqui no ponto mais baixo, aqui a força elástica vai ser máxima, porque vai deformar o máximo que é possível esse elástico, e a força elástica vai agora ser máxima e, portanto, a aceleração vai ser máxima e para cima. E aqui a velocidade vai ser igual a zero, nesse ponto aqui, mais baixo da trajetória. Então, o que acontece é que esse movimento descreve algo parecido com um movimento harmônico simples, o MHS. Aqui no ponto médio, no ponto intermediário da trajetória, onde a força elástica e o peso se igualam, a gente tem a velocidade máxima do bloco. Velocidade máxima. E aqui embaixo, a gente tem a aceleração máxima.
onde a velocidade se torna zero. Mas aqui, a força elástica é maior que o peso e, portanto, não dá para aplicar a lei de Newton para resolver essa questão. Espero que tenha ficado claro. É uma questão bem interessante e em breve vou trazer uma nova questão resolvida, também de conservação de energia. É uma questão bem interessante que caiu no ITA. Então a gente se vê em breve.